pentecostais de antigamente tinham uma expressão que dizia ore até romper. E certamente é uma expressão legítima, desde que pessoas não interpretem mal isso. Mas muitas pessoas mal interpretam essa expressão. Por exemplo, algumas pessoas veem um irmão ou uma irmã e perguntam: você já orou até romper hoje? Ou você já rompeu e chegou até Deus hoje? Bem, se você está em comunhão com Deus, você não precisa orar até romper. Nesse sentido, porque você já rompeu. Você já tem acesso ao Pai pelo sangue de Jesus e pode estar perto dele em oração a qualquer momento. Efésios 2:13, Hebreus 10:19. Mas, para falar a interpretação certa, preciso tomar tempo para colocar um fundamento sobre o orar em outras línguas, porque antes de você falar sobre o que significa orar até romper, você precisa entender o que as Escrituras ensinam sobre orando no Espírito, que é, nesse contexto, orando em uma língua desconhecida. De acordo com as Escrituras, cada crente pode orar no Espírito, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6:18. O apóstolo Paulo estava escrevendo para toda a igreja em Éfeso. Ele não estava apenas escrevendo para um membro daquela igreja. Ou nós podemos colocar dessa forma: Paulo estava encorajando a igreja em Éfeso, ou Miami, ou Toronto, ou qualquer outro lugar onde você estiver, para orar no Espírito. Orando no Espírito é orar sendo inspirado pelo Espírito, orando em sua própria língua, inspirado pelo Espírito Santo, ou orando em línguas de acordo com a expressão vocal dada pelo Espírito Santo. Portanto, quando você ora em outras línguas, você está orando no Espírito. Mas como sabemos disso? Porque 1 Coríntios 14:2 diz: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: em meu próprio entendimento, em minha própria mente ou mentalidade, eu não sei o que estou dizendo. Então alguém poderia dizer: então, que bem faz o que você orar em línguas, se você não sabe o que você está falando? Bem, você não está orando para você mesmo, você está orando a Deus. Você está falando mistérios a Deus. Quantas coisas maravilhosas aconteceriam se pessoas aprendessem a orar, mas no Espírito? Muitas pessoas vivem apenas orando com seu próprio entendimento, mas a palavra de Deus diz que nós devemos orar das duas formas. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica infrutífero. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o meu entendimento. 1 Coríntios 14:15. Eu gostaria que você notasse que diz que você está falando. Se você estivesse falando comigo, por exemplo, você não precisaria levantar a sua voz e gritar. Precisaria? Bem, da mesma forma, quando você estiver falando com Deus, não precisa gritar. Apenas relaxe e fale. Às vezes, quando a unção está sobre você, você pode falar um pouco mais alto ou gemer no espírito. Mas geralmente, quando você estiver orando no Espírito, vá em frente e converse com Deus em tom de voz normal. E você descobrirá que você pode falar línguas mais claramente. Lembre-se do que o apóstolo Paulo escreveu. E em Espírito fala mistérios. A versão Mofá diz: ele fala segredos divinos no Espírito. Aleluia! Quando você ora no Espírito em outras línguas, você está falando segredos com Deus. Segredos sobre o quê? Bem, muitas vezes sobre sua própria vida. Você não sabe o futuro, sabe? Não, isso é o segredo. Mas esses mistérios ou segredos divinos podem não ser apenas sobre você. Eles podem ser sobre outras pessoas, igrejas, nações e assim por diante. A expressão orar até romper começou quando aquelas pessoas de antigamente oravam no Espírito por algum tempo. Às vezes, eles tinham o que chamavam de fardo ou uma direção para orar. Em outras palavras, o espírito de oração vinha sobre eles e eles tinham fardo de oração, ou eram direcionados a orar. Então eles continuavam orando até romper. Mas você pode perguntar: mas como é que você sabe que orou até romper? Bem, você ora até ter um tom de vitória. Você começa a rir no espírito, ou você começa a cantar em outras línguas,
Então você sabe que recebeu pela fé a resposta, a vitória concernente a algum problema ou alguma situação.